Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana vamos falar sobre a profissão de ator em Portugal. Ator em Portugal é o título do livro de Jacinto Lucas Pires, escritor e dramaturgo, convidado a este retrato publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste Da Capa à Contra Capa. Uma viagem às dificuldades e à instabilidade de uma carreira, talvez ainda de certa forma desconhecida para muitos portugueses. Mais à frente faremos com o ator Tonan Quito sobre as vicissitudes da carreira de ator em Portugal, nesta edição do Da Capa à Contra Capa. Bem-vindo, Jacinto. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado pelo convite. Este livro surge pela curiosidade do dramaturgo Jacinto Lucas Pires? É pelo contacto com o teatro que o Jacinto tem tido? Porque é que há uma curiosidade, há uma necessidade de escavar na alma do ator? É uma pergunta um pouco clichê, mas eu tinha curiosidade em perceber como é que surge esta ideia de fazer um livro sobre ser ator. Sim, não, tem a ver com isso, sim. Eu trabalho há muito tempo com atores, a escrever teatro, e sempre fascinado com o trabalho que eles têm e que depois mostram ao público, e muito do que está por trás não ser revelado, não ser conhecido, e um escritor é aquele que também gosta de revelar aquilo que não está à mostra de todos. E por outro lado, também sinceramente sempre me chocou não se conhecer as dificuldades que os atores em Portugal têm, porque as pessoas aplaudem, nós todos aplaudimos, vemos, festejamos os momentos sob os holofotes, mas muitas vezes não percebemos o que é que está por trás. Os lados práticos têm a ver com segurança social, intermitência laboral. Portanto, são pessoas que nós só vemos em modo personagem, mas na verdade têm famílias, têm empregos, têm doenças, têm envelhecimento. Faltava fazer luz sobre a sombra. Sim, e depois, para ser também totalmente sincero, também foi uma oportunidade de trabalho. Aliás, foi uma altura em que eu saí da Renascença e fiquei sem algumas redes que um escritor precisa para viver, e portanto também foi uma oportunidade de fazer um livro para a Fundação. No fundo, uma oportunidade profissional para escrever num contexto que me pudessem pagar por claro, isso. E que o Jacinto também conhece. Exatamente. Jacinto, há aqui várias questões, vamos só levantar aqui algumas. Primeiro, a questão da vocação. Primeiro que tudo, é um livro construído a partir de conversas com vários atores que não estão identificados ao longo do livro. No final conhecemos alguns nomes. Mas há aqui alguns assuntos que interessava ver. A vocação... nasce-se ator, aprende-se a ser ator, depois também podemos falar aqui da formação também, não é? A que conclusão chegamos? Sim, eu não sei se isto é um livro certo para dar conclusões desse ponto de vista, porque isso acho que também é algo que se aprende com os atores, ou que eu aprendi com os atores, que é, há caminhos muito diversos para chegar ao mesmo sítio. E isso é dos momentos mais para mim interessantes, bonitos, comoventes até em alguns casos das conversas com os atores, que é esse momento da revelação de eu sei o que quero ser. Há alguns na adolescência, outros mais tarde, outros bastante mais tarde, que em alguns casos tem mesmo um momento, é uma espécie de epifania, algo que certamente foi crescendo inconscientemente e que a certa altura vem um espetáculo, falam com alguém. Não tem a ver com antecedentes familiares, contactos prévios? Em alguns casos também, e há alguns casos de irmãos e de pais que passam, por exemplo, pelo exemplo, passam essa paixão. Outros casos não, são mais difusos, são mais de pessoas que andaram a experimentar várias personagens noutras áreas da vida e que a certa altura percebem que são tão bons a enganarem-se a si próprios que se calhar são atores.
nesse sentido de muitas, precisarem de máscaras para se descobrirem. Em muitas artes, em muitas profissões, há aquilo que chamamos de tarimba, não é? Que é aprender fazendo, digamos assim. No caso dos atores, presumo que é essencial a prática, embora depois às tantas possamos ver que a prática se faz em diversas plataformas, porque há quem se esqueça aqui no meio do livro que já não fazia teatro há muito tempo, e, portanto, o praticar, o ser ator tem muitas matizes, muitas maneiras de agir. A minha questão é até que ponto todos eles verbalizam quão essencial é uma formação mais teórica ou de escola, não é? Ou também o momento de contactar com atores mais velhos em plena peça, em pleno teatro. Sim, eu acho que o que resulta, se eu posso dar um resultado assim das várias conversas, das várias conclusões, é um pouco a necessidade de encontrar um equilíbrio, né? entre essa tarimba que vem do trabalho propriamente dito e de formações que já são trabalho, com os mais velhos e uma memória que tem de passar, com aspectos mais técnicos e não necessariamente uma educação teórica. A teoria é importante e a história, saber o que é que os ensinadores do passado fizeram, quais são os autores que se pode fazer ou que já revolucionaram o teatro ou que trouxeram alguma coisa de novo para o teatro, mas também essa educação formal, digamos, também é prática no teatro. E esse equilíbrio, que é aliás um equilíbrio que eu acho difícil, mas necessário em todo o ensino artístico, e que é algo pouco desenvolvido, sinceramente, e que falta trabalhar. Não sei se o Ministro da Cultura está a ouvir esta conversa. Vamos mandar. Ou da Educação, se calhar. Era importante. Em Portugal, sim, que é esse equilíbrio nas artes, não é? De como é que se ensina algo que é, por um lado, oficinal, quase de artesanato, né? De aprender-se fazendo, mas que também tem um lado de educação formal, como noutras áreas, até para efeitos da vida, depois de ensinar ou de acesso a certas outras profissões ligadas à área artística, universitárias, nomeadamente. E eu acho que esse equilíbrio e que os atores, cada um encontrou, daqueles com os quais eu falei, mas também outros que eu conheço, encontra a sua forma, a sua síntese de formação, não é? Aqui, fui fazendo estas peças, entretanto já tinha feito aquela escola, fazia umas peças na escola, no liceu, se calhar, descobri aí uma vocação, depois fiz várias formações pontuais com encenadores e atores que dão pequenos cursos e, portanto, é uma coisa às vezes quase meio acidental e à la carte para cada um. Mas ser ator não é um pouco isso? Não achas que é um pouco isso? Uma itinerância por várias experiências, uma construção de diversos saberes que se vão recolhendo, não é? Sim. Nas tais cinema, televisão, teatro, várias maneiras de ser ator. Claro. E um ator é um criador, portanto, nesse sentido também implica uma escolha de para que lado é que eu quero ir também na minha arte. Eu quero aprender por esta escola ou por aquela. A escola, aliás, é uma palavra que tanto dá para a escola no sentido de lato como escola artística, não é? No sentido de movimento. Isso sem dúvida. Agora, uma coisa é haver essa possibilidade de escolha real, outra coisa é não haver e ser um bocado o que se vai conseguindo, um modo de improvisação, não é? Vamos nos safar, um modo um bocado português quando as coisas não estão bem esclarecidas. Agora uma pergunta para o dramaturgo. O que é que o dramaturgo Jacinto Lucas Pires encontrou nestes testemunhos todos da forma como o ator olha para o texto, a ideia do texto? Essa matriz que o dramaturgo prepara também, mas até quão importante ele é, quão maleável ele é, qual foi a experiência que o dramaturgo Jacinto Lucas Pires retira do testemunho deles, que são os intérpretes e que trabalham, no fundo, essa massa. Sim. Não, isso aí não houve grande novidade para mim, devo dizer, que é, eu já os atores trabalham ou em modo de texto, né, de fazer teatro de texto à séria, né, com uma peça que tem princípio, meio e fim,
e que as falas são todas definidas e com mais ou menos dramaturgia, mais ou menos corte, é aquela peça, mas a seguir podem estar a fazer um espetáculo o chamado pós-dramático, ou sem texto, ou em meio performance, meio teatro, ou teatro-dança, em que às vezes há texto, mas é um texto que fluido, que não é necessariamente narrativo ou linear, e portanto isso também eu acho que é um valor do ator contemporâneo, que é alguém, claro que faz as suas escolhas, e há atores que vão mais para um lado e outros mais físicos e outros mais texto, se quisermos. Sim. Mas quase todos atravessam vários territórios, e isso depois nota-se. Isso depois, porque um ator em palco, eu lembro uma das minhas primeiras peças, o Escrever Falar, que eram dois homens e não havia ações, só havia diálogo, só havia palavras. E eu lembro de ver a encenação do Marcos Barbosa com o Nicolau Pais e o Hugo Torres em palco, e sentir, pá, caramba, eu só escrevi palavras para eles dizerem, e isto é completamente físico. Tipo, a coisa que mais me emociona é como os corpos deles conseguem aguentar este tempo de discurso, né? Um contra o outro, ou o próprio silêncio, né? E o dramaturgo tem que estar aberto a esta relação com os atores? Acho que sim, acho que isso são grandes ferramentas para um dramaturgo que não conheça os instrumentos, digamos. Não quero chamar também só instrumentos aos atores, mas não saber quais é que são os seus co-criadores na orquestra, que é o teatro, está a escrever menos do que pode escrever, está a arriscar menos do que pode arriscar. Mas há um antes e o hoje. Às tantas, o Jacinto escreve que antes os encenadores chegavam aos ensaios com tudo decidido, tudo fechado, traziam até maquetes com bonequinhos para indicar como tinham pensado a cena. Para os atores era muito mais difícil chegar lá assim, de fora para dentro. Hoje os processos são mais misturados, orgânicos. Há uma atriz que diz que facilita o trabalho. Houve uma mudança geracional no teatro que aproximou as diversas profissões, há uma comunicação mais líquida entre as profissões? Sim, aí não é só geracional, é o próprio movimento da arte, digamos, dramática, que foi mais nessa direção, de facto ver os atores, mais, pelo menos na Europa continental, mais como criadores do que é uma democratização meros executantes do processo? Em parte sim, sem dúvida, mas não no sentido de desresponsabilizar, não é? Porque continua a haver a figura do encenador, continua a haver uma assinatura, digamos, e é diferente um ator que faz um espetáculo, Jorge Silva Melo, que morreu há pouco tempo, ou sei lá, da Cristina Carvalhal, ou do Marcos Barbosa, ou do Carinhas, do Nuno Carinhas, ou de outro encenador qualquer, ou do Jorge Pinto, que agora fez um espetáculo meu no Porto. São estilos completamente diferentes, não é? Portanto, continua a haver a assinatura, a figura do encenador. Mas não é só democratização, eu acho que é também um sentido de complexificação, em que os espetáculos se tornam mais densos, não é? Porque os próprios atores trazem a sua carga, o seu ponto de vista. Não é uma coisa que de cima para baixo do púlpito, mas que nasce mesmo da sala de ensaios. E aliás das coisas mais interessantes que ouvi dos atores para escrever este livro também teve a ver com a sala de ensaios. Eu até me punha a questão de estar a escrever uma espécie de ensaio, e se calhar o verdadeiro ensaio era aquilo que os atores faziam na sala, não? O tempo avança rapidamente, por isso vamos ao direito a uma parte muito importante do livro, se calhar até um pouco mais, como dizer, não é áspera, mas um pouco tem a ver com a questão específica do enquadramento legislativo, laboral, social, que está bem no livro do Jacinto. Grosso modo, 2 ou 3 ideias-chave desta parte. Sim, eu estava a escrever este livro, não é, que tinha essas partes mais interessantes, menos ásperas,
se calhar mais artísticas, que eram o lado da criação, da sala de ensaios, isto nós estamos a falar, da vocação, etc. Os nervos, não é? Os nervos, mas ao mesmo tempo, para falar da vida real dos atores, e até porque naquele momento se estava a discutir, estava em consulta pública, a questão do estatuto do artista, do trabalhador da cultura, eu pareceu-me que passar ao lado disso era também uma falha grave, embora tivesse essa questão do livro sair antes, depois o que seria o resultado final do estatuto. Na verdade, infelizmente, confirmaram-se muitas coisas que estão aí escritas. Uma delas que me parece a mais grave, que é há uma boa intenção, um trabalho no bom sentido de resolver a questão da segurança social, a questão da segurança laboral, não é, dos atores e dos trabalhadores da cultura, que muitas vezes têm uma intermitência que decorre da própria função, da sua própria atividade, mas não se cobriu isso, pensando que os patrões, na verdade, as entidades que pagam, são também atores, a maior parte das vezes, são companhias, nós diríamos microempresários, são companhias de atores que se juntam para fazer espetáculos. Quando os apoios se mantém ao nível que já era diminuto pré-estatuto, não é? Que já era diminuto para fazer espetáculos pré-estatuto, obrigando a maiores encargos por via da necessidade dos contratos a fazer com os trabalhadores para as entidades que concorreram a apoios da DG Artes, então há aqui uma espécie de solução falhada. Um estatuto mal construído? Não, ainda não está completamente bem construído, sim. É uma capela imperfeita, muito imperfeita em alguns aspectos, que em vez de resolver a precariedade, vai pôr nas mãos das companhias o problema, em vez de ser o Estado a resolver o problema, que era isso que o Estatuto diz, não é? Nós agora vamos resolver com este regime, fica tudo certinho. Na verdade, é passar a batata para quem está abaixo. Então qual seria a solução, Jacinto? Alguma solução? A solução seria a política, como sempre, que é aumentar o orçamento da cultura. É por isso que o Jacinto escreve: é essencial que haja uma boa lei, mas uma boa lei não basta. Claramente. E isso tem a ver com uma coisa que, aliás, aqui nos debates eu fartava-me de dizer, se calhar demasiado, que é a ideia da tecnocracia, que é a ideia dos governantes acharem que os técnicos, neste caso os técnicos jurídicos, resolvem as questões políticas. Não resolvem, ajudam, podem explicar quais são as boas formulações, quais são os bons regimes, qual é o desenho certo, mas depois é preciso uma decisão política, não é lavar as mãos. Fizeram um belo estatuto, está bem desenhado, tudo está certo, a ligação com a segurança social, os dinheiros, os valores, tudo bate certo. Está bem, mas falta a decisão política de aumentar o orçamento para não fazer passar esse encargo para as companhias, porque senão é passar para baixo o problema. E há aqui um ponto que eu acho que está ligado ao início da nossa conversa, e está ligado a este, que me leva a esta pergunta. E os atores, as profissões do teatro, mas aqui estou a falar dos atores, mas podiam ser os outros profissionais, não carecem de mais apoio popular para isto? Ou seja, falámos aqui da necessidade de fazer luz sobre o outro lado dos atores, mas esta luta parece muitas vezes colocada como uma questão laboral, corporativa, daquele grupo, e o divórcio atual entre o público e o teatro está ligado a uma indiferença geral em relação à política, escreve aqui o Jacinto. Há aqui um divórcio que também não é bom para os atores. Totalmente, e acho que isso também, em parte, também é do outro lado. Também é uma culpa de nós, artistas, em relação ao resto das questões, que não tem a ver com... Mas como? Porque estão aliados? Não, porque infelizmente no país todo, e acho que isso é um problema da política atual aqui e noutros sítios europeus, pelo menos, em vez de se pensar a política como o lugar do todo, do bem comum, do geral, que é isso que é o sentido da política, pensa-se muito em função do interesse corporativo, de classe, do grupo, do nosso bolso individual às vezes, e portanto só aí é que se chega ao altifalante, só aí é que se chega à rua, só aí é que se chega até ao livro. Sim. E eu acho que é preciso falar em nome do todo. Havia
uma história que aquele esloveno Zizek, que eu não sei pronunciar bem o nome, dizia que era a propósito do começo da democracia, e ele dizia: há quem diga que a democracia na Grécia começa quando os sem nome chegam ao fórum ou à ágora e lhes é permitido falar. E ele dizia: não, esse momento é importante, mas não é aí que começa a democracia. Começa a democracia no momento em que eles falam, e eles falam não em nome deles próprios, sem nome. Coitadinhos de nós, deixaram-nos falar, nós queremos mais direitos. Não, eles falam em nome do todo, do que deve ser a cidade de Atenas, do que deve ser o bem comum geral. E isso é que é a democracia, diz ele. E eu acho que isso é muito bem esgalhado, e acho que devíamos ter mais atenção a isso na nossa prática. Muito obrigado. Esta é a visão de Jacinto Lucas Pires, o autor do Ser Ator em Portugal, e agora a seguir vamos ouvir a opinião de um ator sobre esta matéria. Agora é a vez de ouvir um ator. Tonam Quito está connosco à distância. Obrigado, Tonam, pela tua disponibilidade. Vamos começar pela questão da vocação, que eu estava há pouco a levantar ao Jacinto Lucas Pires, até pelo teu próprio percurso. Esta vocação e a formação, o que é que faz mais a diferença? É o trabalho que se faz junto de atores mais velhos, a possibilidade de experimentar diversos tipos de encenação, várias plataformas, do teatro à televisão, passando pelo cinema. Tudo isto se consegue fazer sem vocação? A vocação consegue-se aprimorar? Qual é a tua perspectiva como ator? Olá, obrigado pelo convite. Eu acho que, pronto, são muitas questões dentro de uma só, e todas muito complexas, porque a vocação é uma coisa, não é? A nossa vontade de fazer uma coisa, que às vezes para a qual nascemos, outras que não, mas também quais de nós é que também teve o privilégio e as oportunidades para poder descobrir essa vocação, não é? Porque infelizmente nem toda a gente tem as mesmas condições económicas e sociais para poder ter direito a descobrir para o que é que nasce. E pronto, e nesse sentido, isto é uma questão, não é? Que se todos tivéssemos condições idênticas, todos nós poderíamos descobrir a nossa vocação no teatro, nas ciências, na política, pronto, nas várias áreas onde poderíamos espraiar a nossa vocação. Pronto, isto é uma questão muito complexa, que é política também. Mas no meu caso, pronto, isto estás-me a pedir a minha opinião através da minha experiência. Eu, sem dúvida, fui um privilegiado, porque descobri cedo o que é que gostaria de fazer, o que é que eu gostaria de fazer, mais onde é que eu me encontrava. Comecei a fazer teatro no secundário, na opção de teatro, tive a sorte de encarnascido a ver o curso de teatro no 9º ano, que na altura o professor era o António Fonseca, que é ator e encenador, e pronto, e tive a sorte depois, ainda muito cedo, eu começar a trabalhar com o Luís Miguel Sintra no Teatro da Cornucópia, e essa, sem dúvida, eu acho que foi eu tinha na altura 17 anos, foi a experiência mais forte, porque transitei do grupo da escola de teatro para o teatro profissional, sem saber o que era ser profissional, mas poder ter o contacto realmente com pessoas mais velhas foi sem dúvida muito importante, e na maneira como eles trabalhavam os textos, e a maneira da Cornucópia funcionar. Mas no meio de tudo isso há o conservatório e um ensino mais formal do teatro. Sim. Portanto, eu acho que sem dúvida a formação faz parte, independentemente de como é que cada um de nós e dos próximos atores descobrem que querem fazer teatro. Uns começam no teatro profissional, uns se calhar só muito mais tarde é que descobrem esse chamamento, vá lá. Mas acho que há sem dúvida uma parte essencial, que é a da formação, e eu acho que a parte essencial da formação também é uma parte onde nós nos descobrimos uns aos outros, quem é que nós somos, quem é que são os nossos colegas, quem é que são os nossos professores, e depois, se tivermos a oportunidade de durante ou depois começarmos logo a trabalhar, e aí sim com pessoas obviamente com mais experiência,
Acho que é fantástico. Mas coloca-se a questão da formação ser muito teórica ou prática. Como é que funciona em Portugal? Olha, eu acho que portanto, a formação a nível superior, ela é tanto teórica como prática. Aliás, eu acho que neste momento até está mais dirigido para ser prática. Há imensos professores há imensas candidaturas e professores que vão sendo convidados, vários ensinadores, para darem aulas ao segundo e ao terceiro ano. Eu próprio também já lá fui dar aulas. Portanto, há muito um objetivo de os alunos passarem por várias maneiras de trabalhar consoante o que cada ensinador pede. E depois, obviamente, que há a componente teórica. Que eu acho que todas elas fazem sentido, porque há questões técnicas de voz e de corpo que acho que é essencial cada um saber, até porque acho que o ensino artístico deveria servir muito para cada aluno se descobrir qual é que é o seu corpo, porque este é que é a nossa grande ferramenta de trabalho. E quando digo corpo, digo a voz, não é? Digo os nossos músculos e a nossa cabeça e a nossa imaginação. Pronto, isso também é um músculo que tem que ser ginasticado, que vem das teorias, das disciplinas teóricas e práticas. E, porque pronto, são várias ferramentas que têm que ser transmitidas, porque lá está, porque há alunos que vêm sem experiência nenhuma, outros que já têm alguma experiência, e isso acho que no meu percurso foi importante ter passado pela ESTC. Há uma parte substancial do livro do Jacinto que fala da questão da precariedade, da insegurança da profissão. Eu gostava que identificasses, do teu ponto de vista como ator, em termos globais, para a profissão de ator, onde estão os principais problemas. O Jacinto já aqui na conversa anterior levantou algumas questões. Eu acho que o principal problema... O principal é não haver mais dinheiro para a cultura, não é? Portanto, aí continua a sair cada vez mais alunos da escola, portanto, continua a haver cada vez mais profissionais que saem para o mercado de trabalho e não há propriamente oportunidades. Há imensas companhias novas, de malta nova, que é fantástico, e que não têm apoios, e as mais velhas também vai começando a haver menos apoios. Portanto, enquanto não houver realmente um aumento da verba para a cultura, vai sendo cada vez mais difícil. Mas o problema para mim é muito mais grave, é não haver realmente um pensamento, uma política para a cultura, seja ela no teatro, na dança, nas artes visuais. Portanto, há uma espécie de orfandade cultural que não existe, porque não há uma linha do que é que se pretende para a cultura. Portanto, vai sendo assim medidas avulso. E eu acho que o que é mais urgente para os atores? Para os atores? Pronto, ou seja, eu acho que a nível dos atores ou de quem faz teatro é urgente, para mim, haver, antes de mais, um público. Pronto. E isto, quando eu digo que é um público, a cultura não pode ser dissociada da educação. Portanto, nós assistimos às escolas da primária, fazemos os teatrinhos no Natal, na Páscoa, no final do ano. Portanto, é estimulado nas crianças o desenho, a dança, o teatro, e de repente entramos ali para o quinto e para o sexto ano e deixa de haver teatro. Portanto, deixa de haver essa noção. Há música também, portanto, e aí deixa de existir. E depois só volta a existir outra vez quando a gente descobre as coisas com 16, e depois ficamos ali 2 anos, vou fazer o curso de teatro, não vou para outra coisa. As famílias, ok, se não dá dinheiro, e isto é assim há não sei quantos anos. Portanto, enquanto não for essencial na educação o ensino artístico, e não é para as pessoas serem atores, ou serem bailarinos, ou serem músicos. Para serem público de artistas. Para serem público, exatamente. Portanto, o que eu acho que é essencial é termos um público
minimamente educado e que tenha vontade de ver estas coisas. E nós, atores, também somos público. Portanto, também temos esse trabalho ainda para fazer. Depois, o que nós precisamos como ator é condições para poder trabalhar. Porque, e lá está, eu estou a falar com um privilegiado. Nunca me faltou trabalho, quer dizer, faltou-me, mas eu fui-me desenrascando, não é? Às vezes a fazer outros trabalhos e não me posso queixar porque depois também comecei a encenar e tive possibilidades de criar trabalho e criar grupos de trabalho onde pudéssemos todos discutir ideias e construir espetáculos, mas há quem não tenha essa oportunidade. E o que eu sinto mais hoje em dia, ainda por cima depois desta pandemia, é uma grande frustração de queremos fazer e não poder e não haver meios como. E chega um momento em que já não dá para fazer só por fazer, à bilheteira, como ainda muitas vezes continua a fazer. A questão é financeira, não é? Estamos a falar de uma questão financeira. Claro, sobretudo é financeira. Porque a partir do momento em que o orçamento para a cultura é cada vez mais diminuto e podem dizer, estamos a aumentar, estamos a fazer. A questão é que também os próprios teatros que coproduzem os espetáculos não têm mais dinheiro. São os mesmos valores de coprodução há uma quantidade de anos. Continuamos a pagar há uma série de anos os mesmos ordenados. Portanto, não evolui e há cada vez mais gente. Portanto, o que é preocupante é que cada vez está-se a trabalhar por uma frustração e a área em si já é exigente. Não é? Estamos sempre sujeitos ao julgamento do outro. Não é? Fazemos o espetáculo, há sempre quem vai gostar de nós, quem não vai gostar de nós e nós queremos que gostem de nós. Também é isso que nos faz perpetuar e nos faz alimentar esta nossa vontade de querer continuar e não desistir. Porque acreditamos que aquilo que fazemos tem uma missão. Que quer chegar ao outro, quer fazer pensar o mundo de outra maneira, quer transformar o mundo. E que diferença fará esta questão do estatuto, que também estava há pouco a falar com o Jacinto, em relação à questão do estatuto do artista? E eu presumo que também a questão de segurança social é relevante para os atores, do ponto de vista financeiro e da forma como organizam orçamentalmente a sua vida. Pois. Isso já era um assunto e já era essencial há muitos anos esta parte, porque não tem um ator, um bailarino, um músico, não tem qualquer proteção social. Portanto, nós pagamos os nossos impostos, pagamos a nossa segurança social, mas se por algum acaso estamos um período sem trabalho, não nos podemos valer de nada. Portanto, a precariedade era muito grande. Estes estatutos, foram estatutos um bocado feitos à pressa, que realmente levantam muito mais problemas do que possivelmente resolver. Se calhar vão resolver daqui a 2 ou 3 anos. Mas agora o que criaram foi aquilo que o Jacinto dizia, criou um peso enorme para estruturas empregadoras, e muito delas, estruturas também elas precárias. Precárias no sentido em que é preciso pagar às pessoas, os orçamentos vão todos aumentar, vai faltar aqui um tempo para cada um de nós perceber, ok, vamos receber menos, mas vamos ter mais possibilidades. Para além de termos o contrato de trabalho que nos assegura a segurança social, mas o trabalhador depois por si ainda tem que pagar 11% à segurança social daquilo que recebe. Portanto, eu acho que para já o que está criado é um problema. E não havendo mais dinheiro para os concursos, a DG Artes e para os próprios teatros, nacionais, municipais, para poderem aumentar os valores de coprodução, para que possamos colmatar agora estas despesas extra que as estruturas vão ter, isto vai ser aqui um grande problema nos próximos 2 anos. Então, os concursos sustentados que eram para fechar a semana passada, mas houve um prazo de compensação, porque crashou o sistema de submeter as candidaturas. Ainda estão a sofrer muito disso, e neste momento é preciso quase contratar mais uma pessoa só para tratarmos destas questões agora todas de contratos de trabalho, sobretudo as estruturas que querem crescer mais, mas que vem aqui um grande impedimento, porque estamos a lidar com uma coisa nova e não há mais dinheiro. O fim da carreira de um ator ainda é uma preocupação que um ator tem ao longo de toda a sua carreira? Sim. É assim, quer dizer,
neste momento, porque se calhar sou um bocado irresponsável e ainda não penso aí, mas vejo pelas pessoas que vou conhecendo que é... ou seja, como é que eu hei de explicar isto? Eu acho que nas áreas artísticas não paramos de crescer e de aprender. Portanto, o envelhecimento é uma coisa que não deveria fazer parte do vocabulário. Portanto, há pessoas com mais bagagem, apesar dos corpos já não terem as mesmas capacidades que tinham. A perda de memória também, não é? Agilidade. Sim, mas eu não sei, na minha maneira de ver, isso para mim não é um problema. Um corpo. É claro que a memória é um problema, mas se calhar podemos ultrapassar isso de outra maneira. Pode haver formas de criação em que a gente possa trabalhar realmente com um ator que não tenha memória. Portanto, o mundo se transforma e a arte tem que se transformar com o mundo e não continuar a ver como uma pessoa que se calhar já não tem memória, uma pessoa com 70 anos ou 80, mas que ainda tem vontade de trabalhar, que tem vontade de transmitir o conhecimento que têm e de repente serem postos um bocadinho à margem. Mas é possível continuar a trabalhar depois dessa idade? A questão é que muitos continuaram Depende. porque não tinham outra hipótese, dado em conta Pois, que não tirando isso. tinham pensões, não tinham nada. Não, isso é horrível, quer dizer, pronto, lá está. E isso mas mudou? Geracionalmente? Olha, eu acho que quando começa a haver uma mudança realmente das pessoas, ou da minha geração, dos mais novos, que querem terem vontade de trabalhar com pessoas mais velhas. Eu estou só a falar no teatro, eu não sei os casos da televisão e do cinema, porque não é uma área onde eu me mexo, mas eu acho que começa a haver uma vontade também ou seja, na minha geração, quando tínhamos para aí 30, havia muito, trabalhámos com a mesma geração, independente se o papel fosse para uma pessoa mais velha, portanto havia uma descoberta também de uma maneira de estar diferente e de uma estética diferente. Eu próprio também já mudei, interessa-me imenso, quer trabalhar com mais novos, quer trabalhar com pessoas mais velhas, e nos espetáculos que eu enceno tenho essa vontade de fazer esse cruzamento ou seja, porque também começo a pensar, se nas peças a gente estamos a fazer, queremos falar sobre o mundo e sobre as pessoas. O mundo também são pessoas mais novas e pessoas mais velhas que têm fazeres diferentes e que todos podem aprender, mas é muito, como é que eu ia dizer, é muito duro envelhecer como ator em Portugal, porque as oportunidades fecham e tu, ao conseguires criar um núcleo de pessoas que gostam de trabalhar contigo e que realmente não tenham esse pensamento das mais velhas, mais novo, só podes fazer determinado papel, ou ele já tem perdas de memória, já não se percebe o que ele diz. Portanto, e gente, mas é obrigado a continuar muitas vezes, porque lá está, não tem bagagem financeira para viver uma reforma. Porque até aqui não houve, porque ou tu realmente foste dar aulas, ou foste fazer tendo outras profissões, ou tens que chegar ao final do X tempo de trabalho e só aos 60 e tal, ou 70, portanto o tempo de desconto que tu tiveste é que vais usufruir da tua reforma, que não é nada. Que é muito pouco, e se tens algum problema grave em que precisas de mais medicação ou precisas de assistência, tu estás completamente desazado. Portanto, ultrapassando a questão de eu quero continuar a trabalhar e eu quero continuar a fazer isto até morrer, há também a questão muito prática financeira de termos de subsistir, e quem não tem filhos ou quem não tem familiares que possam ajudar, porque isto ainda é uma área em que todos nós continuamos a depender das famílias, não é? Ou se não temos, ou de pessoas e de miúdos novos que têm 2, 3 trabalhos e para poderem continuar a alimentar o sonho de fazerem teatro. E pronto, isso é que muitas vezes as pessoas não sabem. Dizem, gosto tanto deste ator, não sei o quê, mas este ator, para estar ali no palco aquela noite, teve que estar de manhã a fazer um trabalho aqui, foi fazer outro ali. E já nem estamos a falar daquilo que acontecia, que era, pronto, as pessoas vão fazer televisão e depois à tarde e à noite ensaiam, fazem um espetáculo. Não, estamos a falar de pessoas que vão trabalhar no restaurante, vão trabalhar numa lavanderia, vão trabalhar aqui e ali, fazem Airbnb para conseguirem fazer aquilo que realmente há muitos casos destes? Gostam. Há muitos casos destes. Eu próprio já fiz. E
agravou essa precariedade que levou a esses outros mecanismos digamos, de fazer pela vida? Pronto, é aquilo que várias pessoas foram dizer. A pandemia mostrou o melhor e o pior de toda a gente. E nesta área já de si fragilizada, ainda mais mostrou. Esta foi das áreas mais afetadas. Foi a última a abrir. E quando abriu a meio gás porque não se podiam encher as salas todas. Os aviões puderam estar cheios, com gente a circular por todo o lado. Mas uma sala de teatro em que as pessoas estão só a olhar para a frente, tinha que haver distanciamento. E uma sala de teatro é muito mais ampla que um avião, não é? Portanto, até havia aquela piada, olha, vamos fazer espetáculos para os aviões, porque pronto, dá para ter casa cheia. E obviamente que isto mostrou muitas fragilidades. Arranjou-se aquela coisa da garantir cultura, do Ministério da Cultura para apresentar projetos, mas lá está, há mais apoio, mas tem que fazer qualquer coisa, portanto não foi um apoio para quem estava desazado, não, vocês têm que apresentar um projeto que só foi pago para aí 5 meses depois. Agora os apoios pontuais do ano passado, eu, por exemplo, ainda não recebi, os resultados eram para ter saído até ao final do ano, só saíram em março. Portanto, é tudo tão precário e o que eu acho que esta pandemia fez ainda foi mostrar mais a precariedade do nosso setor e de quem realmente devia ter responsabilidade para tratarem-nos um bocadinho melhor. Por fim, última pergunta. Existem atores, esta é uma questão que vai para uma conversa mais atrás, que tínhamos ali tido um pouco atrás, tem a ver com a exigência, há cada vez mais gente a entrar. Existem atores de primeira e de segunda, eu sei que esta é uma pergunta provocatória, mas tem a ver com eventualmente haver uma ideia mais glamurosa em alguns atores de televisão versus, por exemplo, atores mais de teatro ou que são menos conhecidos, menos mediatizados. Isto existe ou não existe no seio dos atores? Opa, não sei como é que tenho de responder a isso, porque lá está, porque é provocadora. Eu não acho que haja de primeira ou segunda. Cada um toma as escolhas que quer. Há pessoas que tentam fazer teatro e não conseguem, descobrem que gostam mais de fazer televisão. Há outros que nem sequer querem fazer teatro porque gostam ainda da televisão e gostam também dessa exposição. É muito uma profissão sobre o eu, não é? O que é que eu quero fazer, o que é que eu quero dizer, de estarem sempre a olhar para mim. Mas há uma competição. Não sei, eu sou muito ingênuo. ou eu acho que ou se isso existe, nunca liguei nem ligo agora. Eu acho que já se sentiu mais essa coisa dos atores de teatro acharem que são um bocadinho melhores, os atores de televisão são assim um bocadinho menores. Acho que já não existe isso, porque acho que as coisas já estão tão misturadas. Há atores fantásticos a fazer televisão, tenho atores que fazem televisão que eu adoro, que são absolutamente incríveis, que às vezes até, gostava tanto que este fizesse uma peça comigo. Portanto, eu acho que já não é bem isso. Acho que o cinema tem a coisa de um bocadinho mais do elitismo, pela questão de fica grafado, não é? Sim. O efêmero que é o teatro, que é uma coisa que para mim é absolutamente fascinante e sedutora, esta coisa do começa, acaba, passou, e se um dia não me lembrar, não me lembrei. Ou se me lembrar, fantástico, como é que isto pode perdurar ao longo de tanto tempo. Mas quando sublinhavas a questão da exigência, está cada vez mais exigente, disseste tu, e sublinhaste também a questão de haver mais e mais gente formada, ou seja, vêm hordas, digamos, de estudantes. Sim. Não é? Eu acho que a exigência, eu acho que lembro sempre a história do meu pai. O meu pai foi músico. Ele, quando eu disse que ia para o conservatório, já para aí com 21 anos, lá me enchi de coragem, resolvi deixar o curso de publicidade a meio. Ele disse, mas vais ser o melhor. Eu disse, isso é uma estupidez, isso de ser o melhor em teatro, o que é isso? Ele, não, tu vais trabalhar para ser o melhor. Então acho que eu percebi isto realmente para a exigência, é um trabalho extremamente exigente, porque isto não é um trabalho que a gente vai trabalhar aquelas 8 horas e depois desliga. Não, continuamos ao almoço a falar sobre aquilo, ao jantar continuamos a falar, à noite se calhar tivemos ali uma série, um filme, lemos um bocado, porque o ler e o tempo livre é trabalhar também. Para um ator, e depois ainda vamos trabalhar o texto ou pensar como é que a gente resolve isto, como é que isto pode ser. Portanto, não há um liga e desliga.
Não há aquela coisa de, olha, agora tenho um fim de semana de folga, isso não existe. Portanto, eu gosto de ver mais a exigência que tu tens contigo próprio. E depois, claro, que transmites aos outros porque há muita coisa em que pensar e felizmente cada vez mais a construção de espetáculos é uma coisa partilhada. Portanto, tu nunca sabes onde é que de repente a boa ideia pode vir de ti ou pode vir do outro. Portanto, E esta nova geração de atores distingue-se pelos outros em relação a alguma matéria? Eles são diferentes em alguma perspectiva? Estes aspirantes a atores que vêm com a formação e que querem entrar também na profissão e querem ter as suas oportunidades, aquilo que eles pensam, aquilo que eles expressam, as expectativas, são muito diferentes das gerações anteriores que fizeram o mesmo caminho? Não sinto. Eu acho que a vontade é a mesma, é de serem atores e de fazerem espetáculos. Acho que já está mais, aquela questão de falarmos da televisão, já está mais apaziguada, todos eles querem experimentar tudo, e eu acho que sim, acho que um ator devia experimentar fazer cinema, televisão, devia passar pela mão de vários criadores, devia formar grupos com pessoas da sua idade, trabalhar com mais velhos, quando envelhecerem trabalharem com os mais novos. Portanto, mas eu acho que isso é um bocadinho também o fruto dos tempos. Eu acho que mais do que nos separarmos, acho que as pessoas se deviam misturar mais, partilhar mais as dúvidas, o conhecimento, afetos. Portanto, acho que deveria ser muito mais assim. Sinto nesta nova geração essa vontade. Acho que já existe uma noção de que vai ser muito difícil. Na minha altura já era muito difícil. Mas acho que agora, apesar de haver mais produção a nível da ficção, de televisão e de teatro também, mas acho que mesmo assim ainda é pouco. Pronto, poder fazer um espetáculo num teatro é mesmo um privilégio e infelizmente fecharam-se espaços alternativos, nomeadamente em Lisboa, que é o sítio que eu conheço mais, isto comparando com há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar, os espaços independentes, que faziam com que houvesse uma outra frescura e houvesse, nós podíamos ir ver uns e outros. E então, sim, hoje em dia se calhar é mais exigente porque se calhar há menos oportunidades. Muito bem, muito obrigado, Tonan Quito, um ator que contrasta com o testemunho do autor do livro que trazemos esta semana no Da Capa à Contra Capa, chama-se Ser Ator em Portugal, da autoria de Jacinto Lucas Pires. Esta é uma conversa sobre os atores, sobre o teatro, sobretudo a profissão de ator em Portugal. Na íntegra pode ouvir em podcast, nas plataformas digitais habituais. É um programa com genérico original de Mário Leginha, lá está, mais um artista aqui presente neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outro tema neste mês de julho.